Falando em cérebro, acho que o Diogo tem uma provocação aí. Não, eu lembro de uma vez, estava lendo uma notícia na MIT Technology Review, Sim. né? E aí, era uma entrevista que, inclusive, o senhor participou, né? E o senhor falava do cérebro não computável, Ah, sim. né? E isso já há muitos anos. E recentemente saiu uma pesquisa, acho que da Caltech, né? Falando Dos 10 bits por segundo? 10 bits por segundo. Virou a maior piada da neurociência esse paper. Então, porque os sentidos processam mais informação, o cérebro processa 10 bits por segundo e tal. Eu queria entender o que você pensa sobre isso. Tem um assim. meme que está circulando aí, que está assim, o supercomputador da IBM, né? 200 mil chips não é da IBM na realidade, é 200 mil chips da NVIDIA, usando Blackwell, que queima, né? Que eles não sabem resolver a dissipação de calor ainda do negócio, mas tudo bem. Computando, né? Tudo, mas e pergunto para ele, qual a definição de beleza? Aí aparece uma interrogação na tela, né? aí um cérebro, né? Quem que era mesmo? Era de um filósofo, acho que era o Kant, não sei, o Hegel, um desses. 10 bits por segundo, né? O que é beleza? Brrr, né? O livro inteiro, né? Descrevendo. Não faz o menor sentido. Se é que esse número tem qualquer validade, os 10 bits por segundo construíram a história da civilização humana. O que um computador que funciona à velocidade da luz construiu realmente? Vamos parar para pensar. Aqui entre nós, quando o Neil Armstrong estava para pousar na Lua com o Eagle, o computador deu tilt nos últimos 30 segundos. Como é que ele pousou? Na mão. A 10 bits por segundo. O cara pousou na Lua. E se vocês viram o vídeo do Aldrin, que estava do lado dele, contando o que o Aldrin sentiu quando apareceu o tilt lá no painel, e o Neil Armstrong, que era o apelido dele, era Cucumber, pepino, porque ele simplesmente não suava, entendeu? O cara era frio, por isso que ele foi escolhido. Por isso que ele foi o cara que pousou na Lua. E que foi o primeiro a andar. Porque o cara não tinha problema com ele. O cara tomou o controle, tá? E num lugar que eles nunca tinham ido, nunca tinham visto, nunca tinham... Tinham simulado, mas não na Lua, né? O cara pousou. 10 bits por segundo. Tá? Quem criou a era da informação? 3 caras. Claude Shannon, Alan Turing, John von Neumann. Cada um deles funcionava a 10 bits por segundo. Então, a lógica digital não veio do universo, veio daqui. Ela é uma projeção dos 10 bits por segundo, tá? Então, eu ouvi isso primeiro. Em 2005, eu fui convidado pela Google para falar sobre interface cérebro-máquina. Entro na sala, tinha um cara que me convidou. Eu falei, pô, cadê a plateia, né? Não, a plateia... Entra o Larry Page e os fundadores. O Sergey Brin, os dois. Uma audiência selecionada. Não, foi sensacional. E eu lá, tá bom. Meu professor diz o seguinte, se tem mais de 2 é toca. Né? Se é 2 é conversa. Se é 1 é briga. Mais de 2 é uma palestra. Tinha 3. Eu dei a palestra inteira, né? Falei, macaco fazendo isso, fazendo aquilo, ser humano, tal. Termina a minha palestra, o Larry Page... Mas é só por volta de alguns bits por segundo, né? Eu falei, a interface máquina, a cérebro-máquina funciona provavelmente, na época, por volta de uns 4 ou 5 bits por segundo, mais ou menos. Eu falei, é lento, né? Eu falei, é lento, mas funciona. Né? Os caras levantaram, apertaram minha mão e foram embora. A Google nunca fez nada na área. Né? Você entende o que eu quero dizer? O que isso significa? Não significa nada. Né? O limite funcional do cérebro é a velocidade de condução mais alta dos nervos, que a fibra mais milenizada, chega a 120 metros por segundo. Não tem nem comparação com a velocidade da luz, tá? Só que nós fomos para a Lua, nós fizemos o teto da Capela Sistina, nós escrevemos o Inferno de Dante. O drama é que o mundo moderno acredita que... o filósofo coreano que nós estávamos conversando, o Byung-Chul Han, que eu adoro, cara, fala muito bem isso. O mundo atual acredita que a velocidade é a principal variável da solução. E esse é o problema, então, da gente ficar, ou toda hora tentar se comparar ao computador? Exato, porque não há como comparar. Não há como comparar, não porque são primeiro... coisas comparáveis. Não são. O cérebro é analógico. O cérebro funciona... Não existe a distinção de hardware e software aqui dentro. É tudo misturado, porque ele computa com a estrutura. Eu sempre uso esse exemplo. Essa conversa que nós estamos tendo aqui está alterando
de uma maneira, né, real, mas pequena, mas real, a microestrutura de algumas das nossas sinapses, por bem e por mal, certo? E essa alteração morfológica microscópica altera a computação. Mas não é uma computação em lógica binária. O Turing sabia disso. Eu não sei se vocês viram, eu uso a data 1936 como o início da era da informação, ou da era digital, porque é um dos papers mais famosos dele. Mas na tese dele, ele diz o seguinte: existem problemas, e ele definiu que é um problema não computável, o halting problem. Né? E o que ele fala? No momento em que a máquina não tem um problema não computável, só tem uma solução: chamar o oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. Então, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas por que eu digo que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial? Porque o Turing disse isso. Ela não é nem inteligente porque a inteligência é uma propriedade emergente da matéria orgânica em confronto com o processo de seleção natural, em confronto com o ambiente e com outros organismos. E ela não é artificial porque ela depende de um exército de seres humanos para funcionar. Tá? Um exército bastante grande. Porra, depois eu conto, no segundo blog, eu conto várias histórias que ninguém conhece no Brasil, que são sensacionais. O aeroporto onde eu moro, nos Estados Unidos, você entra nas lojas agora, que eu vou sempre, que eu adorava, eu vou há 40 anos que eu viajo nesse aeroporto, 30, não tem mais ninguém. É tudo automatizado. Eu falei, Cacilda Becker, você pega o teu barato, vai no scanner, passa, paga com o seu cartão. Tem gente agora que nem mais usa, né, cartão. O relógio. É o relógio, o né? Então eu vejo gente fazendo assim, gente com anel, exato, o celular e tal. Você não fala com ninguém, você não diz bom dia, não diz boa tarde, não tem ninguém para te auxiliar, achar nada. Aí eu descobri, eu falei, pô, que coisa, né? Como, né? Eu descobri que no andar de cima tá tudo cheio de gente lá, olhando pelas câmeras de segurança, para ter certeza que ninguém roubou, que ninguém fez nada, entendeu? Não tá vazio. A gente não vê. Tá? E essa é uma metáfora muito boa para esse tópico, né? Mas os 10 bits por segundo é como você tentar colocar um número de bits e comparar o Pelé, o Messi e o Ademir da Guia. E o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo Português. Como? Você vai falar que o Pelé tem quantos bits? Como você vai computar o skill, aquilo? Eu contei para vocês agora há pouco, que na época que eu ia no estádio nos anos 60 aqui, o Pelé fazia um gol contra o Palmeiras, a torcida do Palmeiras levantava para aplaudir de pé. Como que você vai computar, né? Em quantos bits você consegue descrever essa sensação coletiva de ter visto algo fora do comum? Não tem. Qual?